E no versículo 3 vai dizer, tu, porém, agora ele vai ensinar. Primeiro ele repreende, mas agora ele vai ensinar. Tu, porém, ao dar a esmola, ignore tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Ou seja, não divulgue, não mostre, não faça com que teu nome saia em evidência. Não faça com que você seja maior do que a sua oferta. Porque antes de nós fazermos alguma coisa para alguém, antes que Deus veja o que a gente fez, Deus já contemplou a motivação por que fizemos aquilo. Antes que a gente venha fazer alguma coisa, Deus já sabe por quê, qual é o interesse por trás daquilo. E é isso que agrada ou desagrada a Deus, de acordo com como nós estamos sendo motivados. No versículo 4 vai dizer, para que a tua esmola fique em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Grazi, mas é errado as pessoas saberem que eu ajudei, mas eu sou dono de um grande projeto de ação social. Jesus, ele conhece a intenção do coração e a motivação de cada obra. Jesus, ele não está falando para a gente fechar as portas de um grande projeto. Jesus está querendo que nós tenhamos a consciência de que aquilo que nós fazemos é para a glória do Senhor e não para a nossa honra, não para a nossa glória, porque nós não temos glória. Nós podemos ser honrados, mas a glória é de Deus. A glória é para Ele. Toda a honra e todo louvor é para Deus. Continue fazendo a sua obra, continue ajudando o próximo. Só tenham cuidado com aquilo que vai motivar. Muitas vezes a gente começa até bem. A intenção começa sendo boa. Mas no andar da carruagem, temos que ter cuidado para não se perder. Por causa dos elogios, por causa do holofote. Então, tudo que a gente for fazer, tudo seja para a glória de Deus. No versículo 5, o Senhor vai continuar a nos ensinar uma outra coisa muito importante, tão quanto da esmola. O que é, Grazi? Como se deve orar. Como se deve orar? Vamos ver o que Jesus fala? E quando orares, porque a gente tem necessidade da oração, isso nós sabemos, todo crente que é crente de verdade em Cristo Jesus, ele tem uma vida de oração. E quando orares, não sereis como os hipócritas. Olha, novamente, o Senhor reprova a hipocrisia. Porque os gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Eles faziam ostentação com a oração deles. Eles oravam não para Deus, mas para os homens. Queriam chamar a atenção, serem vistos como homens que tinham muita fé, que tinham comunhão na oração, que tinham intimidade na oração. Não é errado orar em pé. Não é errado você estar na rua, às vezes está promovendo ali um culto, uma cruzada, seja qual for o trabalho do Senhor sendo realizado em público, não é errado você orar. Mas o que Jesus está aqui reprovando era a intenção da oração. Não era para orar a Deus, mas era para ser visto como um orador diante dos homens. E isso Jesus reprovou. Aí ele vai dizer assim, em verdade eu vos digo, eles já receberam a recompensa. Que recompensa, Grazi? Alguém viu e admirou-se. E essas pessoas que agem assim, elas têm uma facilidade de atrair pessoas que o têm como ídolos. Elas atraem fãs, elas atraem olhares, comentários, elogios, sussurros. Olham para ela e digam, nossa, como eu queria ser assim. Nossa, como eu queria orar assim, aprender a falar assim, cantar assim, pregar assim. Mas aqui a recompensa é, você já foi aplaudido, você já foi elogiado, granjeou fama, visibilidade, você ostentou, então você já teve tudo o que você queria. Você pediu, você quis, você procurou e você obteve. Mas diante do Pai não tem nada para receber. Nada. Aí Jesus vem com mais algo muito importante. No versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orares a teu pai, que está em secreto. E teu pai que vem em secreto, te recompensará. Claro que temos orações em que nós fazemos coletivo no templo. Às vezes é um trabalho comunitário, às vezes é um trabalho de rua. E ali a gente oramos todo mundo junto, clamando, chorando. Mas aqui é uma oração individual entre nós e o nosso Deus. Qual é o conselho que Jesus nos dá? Entra para dentro do teu quarto e fechando a porta, oras a teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. As nossas orações muitas vezes deixam de ser atendidas, não porque Deus não tem poder para responder, ou porque Ele está com a mão aqui que não possa nos atender, mas é porque nós oramos de formas erradas, de maneira errada, e queremos atrair coisas erradas. E assim Deus não ouve e não atende as nossas orações. Mas quando nós pegamos os exemplos que o Senhor nos ensina, e que a gente faz exatamente como o Senhor nos ensina, com certeza a nossa oração ela não é só ouvida, como ela é atendida. E outro conselho o Senhor nos dá também no versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentis, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Primeiro o Senhor, ele fala sobre a hipocrisia. Aqui o Senhor fala sobre o uso indevido das palavras no momento da oração. E o Senhor faz assim a separação entre os gentis. Quem eram os gentis? Quem eram as pessoas que eram consideradas gentílicas? Lá no Israel, eram pessoas que não faziam parte da linhagem de Israel. Eram as pessoas de outras nações, de outras culturas, que tinham outras tradições. Mas aqui a gente pode entender que Jesus está fazendo a diferença daqueles que foi instruído por ele e aqueles que não foram instruídos pelo Senhor, né? Porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Há uma diferença entre perseverança na oração e palavras repetitivas. Às vezes nós estamos aí buscando uma bênção e é algo que a gente quer muito no nosso coração. E a gente pede uma vez,
2 vezes, 3 vezes, persiste em orar, persiste em chorar, persiste em pedir a graça, a misericórdia, o favor de Deus. Isso é perseverança. Outra coisa é você, no momento da sua oração, repetir várias vezes como se o Senhor não tivesse poder para entender o que a gente está pedindo, quem está falando. Deus, ele conhece tanto todas as coisas que antes que a gente venhamos pensar no que vamos pedir, ele já sabe o que vamos pensar e já sabe o que nós vamos falar antes que nós venhamos pronunciar uma fala na nossa boca. Então Deus, ele sabe das nossas necessidades. O que ele quer é que nós sejamos perseverantes, mas não sejamos repetitivos, não sejamos enjoativos no momento da oração. E Jesus está nos ensinando a orar, está nos ensinando como falar com o Pai.